Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos alcance na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja. Mas a fortuna da caridade, em que a mão direita não sabe o que a esquerda está doando. A fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A fortuna da compaixão, a fortuna da compreensão, a fortuna da fé, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Essa sim podemos amelhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Então que possamos ouvir, refletir e principalmente criar ânimos, atitude para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Oi, é um prazer muito grande mais uma vez estar falando com vocês dessa forma virtual, gravando hoje o tema da parábola do joio e do trigo. Eu vou fazer o contexto aqui do Evangelho, me permitam ler, do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, e aí conversamos um pouquinho sobre esta parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: o inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Esta parábola tem, basicamente, na doutrina espírita, três vertentes, três formas de abordagem, que todas elas são super interessantes, são congruentes, se somam, mas eu quero me ater hoje à mais curiosa, vou usar esse termo. A primeira vertente é a vertente que diz que o joio e o trigo estão juntos. As sementes de joio e de trigo estão juntas, que somos nós que vivemos nesta casa planetária. E juntos nós podemos conviver, mas fica muito claro quem pratica o bem e quem pratica o mal. E quando chegar o momento necessário, o momento de Deus, quem é o joio, a parte má, vai ser banida, vai pagar por essa opção, e os bons, o trigo, vão prosperar e vão ser reconhecidos pelo Pai como aqueles elementos, aqueles espíritos que se desenvolveram e por isso vão ser guindados a uma condição melhor. É uma interpretação. A outra interpretação desta parábola é que o joio e o trigo está dentro de nós. Nós, com o nosso livre-arbítrio, fazemos despertar as sementes conforme as nossas ações, conforme os nossos atos, conforme aquilo que praticamos. E com isso, prestaremos contas ou prestamos contas a Deus, aos espíritos superiores, das nossas opções. Então, se queremos ser joio, ou se somos, ou se praticamos para sermos trigo, para sermos bons, são opções nossas, das nossas ações, dos nossos atos, das nossas vontades, daquilo que fazemos, e isso faz toda a diferença. E também, internamente,
devemos combater essa luta para nos tornarmos cada vez mais trigo, cada vez mais evoluídos, cada vez sementes mais prósperas e mais sadias e mais produtivas na obra de Deus, e assim possamos também, no momento adequado, sermos guindados a melhores situações. Então, são duas interpretações: o que é internalizado com a gente, aquilo que é exteriorizado com o que fazemos aqui nesta casa de evolução, nessa órbita planetária, e a última que eu vou me ater é a essência de estarmos neste momento, neste planeta. Um planeta de dor, um planeta de expiações, um planeta de dificuldades, mas um planeta de regeneração, um planeta de evolução, por incrível que possa parecer. E aí, começando a contextualizar a situação, porque alguém vai dizer, não é possível que esse planeta esteja se regenerando com tanto mal que o cerca, com tantas situações ruins, com tantas mazelas, com tantas dores, com tantas aflições, com tantas guerras que existem. Não é possível que seja um planeta em regeneração. A doutrina nos traz uma reflexão. Jesus, como nós sabemos, é o protetor da nossa terra. Diz a literatura espírita que desde a constituição deste mundo, Jesus veio da sua interveniência, na sua defesa, na sua inteligência, para preparar este planeta para que a raça humana pudesse nele se desenvolver. E em se desenvolvendo, tornarmos espíritos de luz, os espíritos mais próximos da perfeição, à semelhança de Jesus. Então, desde o início, desde os tempos embrionários, Jesus concebeu, claro que amando de Deus, claro que em consonância com o Pai Maior, Jesus é o grande protetor da Terra. E aí? Ele viria aqui como o maior ser de luz deste planeta. Ele seria o protetor da Terra. Se ele não acreditasse, ou se ele não quisesse, ou se ele não acordasse com Deus, que esse seria uma terra de desenvolvimento, uma terra em que, em algum momento da sua existência, não seria um planeta onde as pessoas pudessem ser felizes, onde os bons espíritos, onde os espíritos de moral elevada não pudessem habitar ou não habitassem. Ora, Jesus não teria esse desperdício de tempo, esse desperdício de oportunidade, esse desperdício de luz, se ele não tivesse essa intenção combinada com Deus. Então, o simples fato de Jesus ser o protetor do nosso planeta já indica que esse planeta é um planeta que tende à evolução. Ele não perderia tempo, claro que eu estou colocando esse tempo e essa situação entre aspas. Ainda que se argumentasse, não, a intenção dele era fazer uma transição mesmo, aqui nunca seria um planeta evoluído, nunca seria uma terra evoluída, uma terra plena, mas seria uma terra intermediária. E aí, Jesus veio aqui por quê? Porque ele se dedicou tanto à nossa raça, tanto a esse planeta, tanto às oportunidades que temos aqui. Porque ele teria, auxiliando Deus, ajudando Deus e demandado por Deus, ter criado coisas assim tão maravilhosas, tão perfeitas, uma natureza tão harmoniosa, com tantas riquezas, com tantas belezas, e teria colocado aqui nesta terra e deixado então que viessem aqui para esse planeta seres de luz, seres
que realmente fazem a diferença e, sem dúvida nenhuma, porque ele teria proporcionado que a Terra fosse um planeta de evolução. Nós saímos da barbárie para situações melhores e, por incrível que possa parecer, estamos crescendo nesse caminho da evolução. Podem ter certeza, a literatura espírita fala isso, que há mais pessoas de bem do que pessoas ruins, mas o mal grita, o mal berra, o mal parece que transcende ao bem, o que não é verdade, é uma necessidade dentro do processo da evolução. E a literatura espírita também nos traz que essas evidências, elas estão consagradas e previstas em várias passagens em que Jesus nos mostra o caminho e aí nos compromete ou nos chama a ajudá-lo, a auxiliá-lo nesse caminho de uma terra melhor. Antes da vinda de Jesus, só para ilustrar como as profecias elas são interessantes e verdadeiras, Jesus já previa, o profeta Zacarias já previa que Jesus iria entrar em Jerusalém no lombo de um burrico, no lombo de um burro, e nesse momento ele iria padecer os seus momentos finais, mas iria ali ser consagrado como o Messias. Isso foi previsto séculos antes de Jesus estar aqui, e a gente se lembra bem naquela passagem histórica em que Jesus vai entrar em Jerusalém no último e derradeiro momentos da sua vida ali, naquilo que a gente chama de Semana Santa, né? Na antecedência da Semana Santa, que é o Domingo de Ramos, consagrado Domingo de Ramos, em que Jesus monta num burrico, ele chega lá, próximo de Jerusalém, ali próximo do Monte das Oliveiras, e ele pede para que 2 seguidores deles vão a determinado local, pegar um burrico que está preparado, filho de uma jumenta, tudo que foi previsto séculos antes, Jesus narra que para cumprir a profecia ele iria fazê-lo, e o fez, que é aquela passagem em que Jesus entra em Jerusalém e o povo grita Hosana nas alturas, enfim, situações bastante conhecidas. As profecias, então, elas são concretizadas, como há a profecia de que esta terra é uma terra de regeneração. Esta é uma terra de ascendência espiritual, de ascendência moral. E neste momento, estamos no meio do joio e do trigo, que será separado no momento oportuno. E cabe a cada um de nós escolher que parte queremos ser, desculpem, desta oportunidade que nos está sendo dada. Desculpem mais uma vez. Se queremos ser joio ou se desejamos ser trigo. As profecias, como eu estava dizendo, elas trazem em algumas partes da literatura espírita, em algumas partes da codificação de Kardec, que a Terra, nos momentos de transformação que ela vai passar para ser um mundo mais feliz, para ser uma terra onde vão habitar pessoas de moral mais elevada, a antecedência disso será tempos de guerra, será tempos de grande sofrimento pessoal, será tempos de muita depressão que vão levar a muitos suicídios. Serão tempos em que as pessoas ainda sofrerão bastante, porque são necessárias essas situações para que as transformações fiquem claras do que é
a felicidade em contraponto do que é a tristeza, a depressão, o desespero da alma. A gente sabe que nesses momentos as pessoas sofrem muito de depressão. Em épocas passadas, como mostra a literatura espírita, as pessoas elas se conformavam ou ficavam mais felizes ou procuravam outros caminhos quando elas abraçavam ou quando elas tinham oportunidades materiais. Isso já não é mais a realidade. Muitas pessoas abastadas, muitas pessoas que têm condições ou facilidades, ou o contexto de alguns países em especial em que as pessoas têm mais condições de acesso a bens materiais, não faz com que elas encontrem a felicidade, e a quantidade de suicídios, a quantidade de depressões, a quantidade de dores da alma nesses lugares também se acentuam. Então, a literatura, as obras de Kardec nos trouxeram que isso iria acontecer, que antecedendo aqueles momentos de transformações, a Terra ia passar ainda por muitas situações difíceis. Olhando para os lados, olhando para os contextos que temos hoje, fica claro que essas profecias estão acontecendo. Então, se estão acontecendo, é chegada a hora, sem se marcar dia e momento, sem se cravar com precisão quando será, em que a grande transformação será feita. E aí é que a parábola, dentro desse contexto que eu estou levando, ganha sua forma maior. Será o momento de separar o joio do trigo. Será o momento em que as plantações, lado a lado, as sementes, lado a lado, serão despertadas para o que é do bem e o que é do mal. E aí é que nós nos colocamos no nosso dia a dia, do quanto estamos fazendo para sermos a colheita boa, que vai para o celeiro de Deus, ou a colheita ruim, que vai ser queimada. A colheita produtiva e a colheita que não é produtiva. A própria literatura já fala do momento em que a terra chegar a esse momento da separação do joio e do trigo, o joio, que fica do joio, vão para mundos inferiores, para mundos piores, para passarem ainda pelos seus sofrimentos, pelas suas necessidades evolutivas. E aqueles que tiverem condição de estarem nesta terra, ou na orbe dela, encarnados ou desencarnados, terão uma oportunidade de serem mais felizes. Só que esta semente está sendo lançada a cada dia em que estamos aqui encarnados, a cada momento que temos a oportunidade de sermos julgados por qual caminho escolhemos e qual caminho fará com que o nosso futuro seja determinado para um lado ou para o outro. O que estamos fazendo para estarmos embarcados como joio ou como trigo? Qual é a atividade, qual a ação, qual a prática real que cada um de nós fazemos das nossas vidas para seguirmos esta grande transformação que este planeta está sendo guiado, insisto, profeticamente, e as profecias são cumpridas. Jesus mostrou na sua caminhada o quanto essas profecias são reais. E agora estamos diante de mais uma, a transformação do planeta, que aliás, a literatura espírita já traz, em algumas partes da codificação de Kardec, que, feita a transformação, a Terra viverá também um novo processo
ela não será um momento de transformação para um planeta de felicidade, de moral plena. Ele vai melhorar muito, porque sairão daqui, serão tirados desse planeta os joios, a parte mal, a parte que simboliza, a parte que caracteriza, a parte que traz o mal maior. Mas a transformação plena não acontecerá num estalo. Ainda levará tempo para que essa transformação aconteça, mas já em condições muito melhores, já num planeta muito diferente da violência, das guerras, dos suicídios, das mazelas que vivemos hoje. O quanto estamos nos preparando para esse momento? O quanto estamos acompanhando o que nos diz, o que nos ensina a literatura espírita para fazer esta transformação? A lição de hoje nos traz que o Espiritismo, Jesus, a Boa Nova, nos disse: olha, a Terra vai ser uma terra de felicidade, vai ter transformações. Precedendo essas transformações, haverão tempos terríveis, faz parte da profecia, faz parte da necessidade da evolução. Vencida essa etapa, será separado o joio do trigo. O que estamos fazendo para sermos trigo? O que estamos fazendo para nosso espírito seja separado, encarnado ou desencarnado, para uma condição melhor, para uma condição maior, para uma condição ao encontro dos ensinamentos do Cristo. O que cada um de nós tem feito nesse caminho. Esta é a grande charada da nossa conversa de hoje. Porque dentro dessa transformação chegará o momento em que trigo será trigo, trigo e joio será joio. Cada um nos seus lugares, cada um nos seus destinos. E cabe a cada um de nós participar desta situação conforme os nossos valores, conforme as nossas ações. Ainda que tenhamos que pagar dívidas, que essas dívidas sejam pagas da forma mais branda, da melhor forma, pelo nosso merecimento, pelas nossas ações, pelaquilo que nós conquistamos. Vamos, então, mais uma vez, unir os nossos pensamentos, pensando em Deus, procurando colocar na nossa frente a imagem de Jesus, seu Filho querido e nosso Pai querido, que nos contempla e nos sorri como os seus filhos que somos. E dessa forma, agradecemos ao Pai por ter ouvido um pouquinho do seu Evangelho, por ter refletido um pouquinho sobre essa parábola do joio e do trigo, na ótica de que estamos numa terra em transformação. Estamos numa terra que, por incrível que possa parecer, será uma terra de regeneração. E que cada um de nós é agente nesse caminho. Cada um de nós é elemento de Deus, de Cristo, para que possamos fazer essa transformação e colhermos o fruto futuro de uma terra melhor, de uma terra regenerada. Que assim seja. Bem, meus amigos, muito obrigado pela atenção. Espero encontrá-los brevemente, de forma virtual ou presencialmente, para que possamos aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, um pouco mais sobre o Espiritismo. Muito obrigado e até a próxima vez.